Era uma manhã como qualquer outra na Rua das Palmeiras. O sol nascia preguiçoso, iluminando os muros descascados, os portões enferrujados e as calçadas onde o tempo parecia andar mais devagar. As galinhas da Dona Rosa ciscavam perto do portão, o rádio do seu Mauro tocava modas antigas e o cheiro de café fresco escapava das janelas abertas. Ali, todo mundo se conhecia. E todo mundo, sem exceção, conhecia a Dona Marlene. Baixinha, de coque no alto, olhar curioso e língua mais afiada que tesoura de costureira. Dona Marlene era o tipo de pessoa que sabia das coisas antes mesmo delas acontecerem. Ou, pelo menos, achava que sabia. Ela tinha um talento especial, transformar pequenos fatos em grandes histórias. Se uma vizinha recebia um motoboy 2 vezes na semana, ela dizia que era amante. Se um morador atrasava o aluguel, ela garantia que estava falido. E se um casal brigava, ela já inventava o motivo, a reconciliação e o final feliz, tudo no mesmo dia. De manhã, ela varria a calçada com o rádio ligado bem alto. De tarde, ficava na janela, fingindo regar as plantas, mas prestando atenção em cada passo que ecoava pela rua. De noite, ligava para a amiga Lourdes, a parceira de fofocas, e passavam horas comentando sobre a vida dos outros, como se fosse uma novela. Mas, naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer. Um acontecimento tão pequeno, tão banal, que ninguém imaginaria que mudaria a história daquele bairro inteiro. Era segunda-feira. O tipo de dia em que o mundo parece mais cansado. Dona Marlene colocava o avental florido, ajeitava o coque e se preparava para ir até a padaria. Antes de sair, pegou o celular, velho, com a tela rachada, e colocou no bolso da frente. Enquanto andava, observava tudo ao redor com aquele olhar de detetive de bairro. Olha só, a filha da Sandra tá chegando tarde da escola de novo, murmurava para si mesma. E o Zé do táxi? Trocou de carro. Será que ganhou na loteria ou tá devendo até o pescoço? Chegou na esquina, comprou os pães, trocou meia dúzia de comentários com o padeiro e voltou distraída, como sempre, pensando em quem seria o próximo alvo das suas suposições. Mas no caminho de volta, o destino aprontou das suas. Quando ela se abaixou para amarrar o cadarço, o celular escorregou do bolso e caiu na sarjeta. Um simples deslize. O tipo de coisa que acontece todo dia. Mas dessa vez, aquele deslize teria um preço. Dona Marlene nem percebeu. Chegou em casa, colocou o pão na mesa, fez o café e passou a manhã inteira reclamando da vida. Enquanto isso, o celular dela jazia na beira da calçada, com a tela piscando. Minutos depois, Lucas, um garoto de 14 anos que morava ali perto, apareceu andando de chinelo e fone de ouvido. Era curioso, esperto, e tinha aquela inocência inquieta de quem ainda acredita que o mundo precisa de justiça. Viu o aparelho no chão, olhou para os lados e o pegou. Na tela, uma notificação brilhava. Mensagem nova, grupo, vizinhança atenta. Ele hesitou por um instante. Mas a curiosidade venceu. Desbloqueou o celular, e para sua surpresa, não havia senha. Ao abrir o WhatsApp, ficou impressionado com a quantidade de mensagens. Mais de 200 grupos. Mulheres de fé, círculo de oração, promoções da padaria, Rua das Palmeiras, reclamações, família Marlene, vizinhança atenta. Ele clicou no último. E ali, encontrou o que parecia ser o coração pulsante do bairro. Vozes conhecidas, rostos familiares. Mas o conteúdo era puro veneno. Tinha áudios de Dona Marlene rindo da vizinha que havia sido traída. Prints de conversas de outras pessoas. Comentários sobre casamentos, filhos, dívidas, doenças. Tudo. Absolutamente tudo. Era como se a mulher tivesse feito do celular um diário da vida alheia. Lucas ficou dividido entre o espanto e a diversão. Leu uma mensagem atrás da outra, até que uma em especial o fez travar. Aquela família nova da casa 22 parece gente boa, mas ouvi dizer que vieram fugidos de outra cidade. O pai já foi preso. Aquela era a casa dele. Aquela era a família dele. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele sentiu o sangue subir. A raiva tomou conta. Como ela pode? Como alguém fala isso sem saber? Sem pensar, tirou prints. Mandou para o grupo dos amigos. Em poucos minutos, o conteúdo começou a circular. Enquanto isso, Dona Marlene, em casa, procurava o celular pela cozinha, pela sala, pelo quintal. Revirava almofadas, abria armários. Nada. Até que percebeu o silêncio da rua. Os vizinhos, que sempre cumprimentavam, agora apenas observavam de longe.
O som das crianças brincando havia sumido. E por algum motivo, ela sentiu que algo estava fora do lugar. Do outro lado, Lucas, ainda sem entender a gravidade do que estava fazendo, assistia às reações dos amigos no grupo. Risos, espantos, comentários indignados. Um dizia: "Mano, olha o que essa mulher fala da minha mãe." Outro respondia: "Ela é doida, cara. Tem áudio meu aqui também." E então começou a cascata. As mensagens se espalharam. Um print levou a outro, que caiu em grupos de família, igrejas e até no grupo do colégio. Em menos de uma hora, o bairro inteiro sabia quem era Dona Marlene, de verdade. Mas ela ainda não sabia de nada. Preparava o almoço, cantarolando distraída, achando que o maior problema do dia era o fogão que não acendia direito. Até que alguém bateu no portão. Era seu Mauro, o vizinho mais antigo da rua, homem pacato, sempre educado. Mas o rosto dele estava tenso. "Marlene, posso falar com a senhora?" Ela sorriu, ajeitando o cabelo. "Claro, vizinho. O que foi?" Ele respirou fundo. "Acho que é melhor a senhora sentar." E foi ali, naquele instante, que o mundo dela começou a ruir. O que antes era apenas uma manhã comum se tornaria o início de uma tempestade que mudaria o destino de todo o bairro. Porque às vezes, não é o que a gente fala que destrói tudo, é o quanto a gente fala sem pensar. E na Rua das Palmeiras, a vizinha que sabia de tudo, estava prestes a descobrir o preço de saber demais. O sol já começava a baixar quando o barulho do portão ecoou novamente. Dona Marlene, ainda confusa com a visita de seu Mauro, tentava entender o que estava acontecendo. "Como assim? Tá todo mundo falando de mim." "Que história é essa, Mauro?" Ele olhou pro chão, sem coragem de encarar. "Melhor a senhora ver com os próprios olhos. Seu celular tá rodando o bairro inteiro." Ela não entendeu de primeira. Pensou que fosse alguma piada, alguma confusão boba. Mas quando ele mostrou o próprio telefone, com os áudios e prints que saíram do dela, o chão pareceu sumir debaixo dos pés. Isso é do meu grupo." "É, Marlene. Só que agora o grupo é o bairro inteiro." O rosto dela empalideceu. Sentou-se no degrau da calçada, as mãos trêmulas segurando o avental. "Meu Deus, o que eu fiz?" Enquanto isso, do outro lado da rua, o celular de Lucas vibrava sem parar. Grupos, figurinhas, xingamentos, gargalhadas. O que começou como uma brincadeira já tinha saído completamente do controle. E ele, assustado, não sabia mais como parar. Sua irmã Ana entrou no quarto e viu a confusão. "Lucas, o que é isso?" Ele, nervoso, respondeu: "Eu só achei o celular da velha. Eu não sabia que ia dar nisso." "Apaga tudo, agora. Antes que descubram que foi você." Mas já era tarde. As mensagens haviam cruzado muros, bairros e corações. E o que era apenas fofoca virou munição. Naquele fim de tarde, a Rua das Palmeiras estava irreconhecível. O silêncio que antes era paz, agora era guerra contida. As janelas fechadas escondiam olhos furiosos e bocas sussurrando. Na casa da Sandra, o choro ecoava. Ela havia descoberto, por um áudio de Marlene, que o marido a traía. Na casa ao lado, o casal Nogueira brigava, porque Marlene dizia, em um dos áudios, que ele vivia devendo para metade do bairro. E na casa 22, a família de Lucas se calava. Agora todos sabiam da mentira que Dona Marlene havia espalhado, que o pai dele tinha sido preso. Mentira que machucava mais do que qualquer verdade. Em poucas horas, o bairro se dividiu em dois, os que queriam justiça e os que queriam vingança. As pessoas começaram a sair de casa, uma a uma, formando pequenos grupos nas esquinas. Os comentários se misturavam ao vento. "Foi ela mesma, né? Tem que pagar. Falou da minha filha, da minha irmã, de todo mundo." Dona Marlene, trancada dentro de casa, ouvia tudo. Sentada na poltrona velha da sala, olhava para o celular que agora parecia um inimigo. Cada notificação era uma facada. Mensagens chegavam sem parar. "A senhora é podre. Nunca mais olhe na minha cara. Eu confiei em você." Ela chorava em silêncio, tentando apagar os áudios, os grupos, as mensagens, mas era inútil. O que foi dito já tinha saído da boca, do celular e da alma. À noite, o bairro virou uma espécie de tribunal. As pessoas se juntaram em frente à praça pequena, perto da igreja. Ninguém chamou a reunião, mas todos sabiam que era hora de confrontar a vizinha que virou o assunto da cidade. Dona Marlene demorou para sair.
Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. O coque, antes firme, estava desfeito. Os olhos vermelhos, inchados. Mas mesmo assim, respirou fundo e saiu. A cada passo, sentia o peso dos olhares. Quando chegou à praça, o murmúrio cessou. O ar ficou pesado. Ninguém sabia por onde começar. Até que a voz da Sandra cortou o silêncio. A senhora me destruiu, Marlene. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Eu não. Não o quê? Não sabia? Tá tudo gravado. Outra vizinha gritou. A senhora disse que meu filho roubava. Ele é só um menino. E que meu marido devia até a alma. E que eu vivia de favor. Os gritos se sobrepunham, formando uma tempestade. Dona Marlene tremia, tentando se justificar. Eu só comentava. Era brincadeira. Eu nunca quis o mal de ninguém. Mas ninguém queria ouvir. As palavras dela se perdiam no barulho, como folhas num vendaval. Foi então que seu Mauro interveio. Gente, chega. Vocês estão fazendo com ela o mesmo que ela fez com a gente. Julgando sem ouvir. O silêncio voltou. Por um segundo, todos respiraram. E Dona Marlene aproveitou para dizer algo que ninguém esperava. Eu errei. Eu errei feio. Mas vocês também erraram comigo, porque ouviram, repetiram e riram. Eu falei demais, sim. Mas vocês ouviram demais. As pessoas se entreolharam, sem saber o que responder. Ela continuou, com lágrimas escorrendo. Talvez eu quisesse me sentir importante, útil. Talvez eu só quisesse ser ouvida. Mas o que eu fiz foi tentar preencher o vazio com a vida dos outros. Aquelas palavras ficaram no ar como um eco. Era a primeira vez que muitos viam a humanidade por trás da fofoqueira. Mas o perdão ainda estava longe. Sandra virou as costas e foi embora. Outros seguiram o mesmo caminho. Dona Marlene ficou ali, sozinha na praça, cercada apenas pelo barulho distante dos grilos e pelo arrependimento que latejava no peito. Enquanto isso, Lucas não dormia. O peso da culpa o consumia. Olhou o celular e viu novas mensagens no grupo dos amigos. Tão dizendo que foi você que espalhou, mano. Se prepara, o bairro vai atrás de quem começou tudo. Ele ficou em silêncio. A adrenalina da brincadeira havia se transformado em medo. E dentro dele, uma dúvida crescia. Será que ele era diferente de Dona Marlene, ou apenas mais um reflexo dela? Na manhã seguinte, o bairro acordou diferente. O ar parecia mais denso, as conversas mais curtas. As pessoas se olhavam com desconfiança, como se cada sorriso escondesse um segredo. Dona Marlene, por sua vez, não saiu de casa. Fechou as cortinas, desligou o rádio e ficou apenas ouvindo o mundo lá fora. O som do caminhão do gás, das crianças voltando da escola, dos passos apressados. Tudo continuava igual, menos ela. Porque agora, pela primeira vez, ela entendeu o silêncio. E descobriu que o silêncio pode ser mais cruel do que qualquer palavra. A madrugada caiu pesada sobre a Rua das Palmeiras. Era como se o silêncio tivesse engolido o bairro inteiro. Nem o latido dos cachorros, nem o som dos grilos, só o ar parado, denso, quase sufocante. Na casa número 18, Dona Marlene passava a noite acordada. O café frio na mesa, o celular apagado ao lado. Olhos inchados, cabeça baixa, e uma sensação estranha de estar sendo observada, mesmo dentro da própria casa. Ela olhava em volta e parecia não reconhecer o próprio lar. As paredes, antes cheias de fotos e lembranças, agora lhe pareciam julgá-la. Cada rosto em cada porta-retrato parecia perguntar: era isso que você queria, Marlene? O arrependimento vinha em ondas. Tentava rezar, mas as palavras travavam. Tentava chorar, mas as lágrimas pareciam já ter acabado. O que restava era o eco das vozes das vizinhas gritando seu nome na praça no dia anterior. O som da humilhação voltava em sua cabeça como um pesadelo sem fim. Na rua, as luzes de algumas casas ainda estavam acesas. Gente discutindo. Casais brigando. Amigos se afastando. O vírus da fofoca se espalhara de tal forma que agora nem ela tinha controle. Porque o que começou nela, agora vivia em cada um. Às 7 da manhã, o sol apareceu, mas não trouxe alívio. O ar estava diferente. E pela primeira vez, ninguém falou bom dia. A vizinhança, antes viva e barulhenta, agora parecia um cemitério de olhares cruzados. Cada um cuidando da própria culpa. Cada um com medo de ser o próximo alvo.
Mas o verdadeiro inferno ainda estava por vir. Naquela tarde, a Sandra, a mulher traída por um áudio de Dona Marlene, decidiu confrontar o marido de vez. O grito dela ecoou pela rua inteira. Você disse que era mentira, mas tá aqui. Tá no celular dela. Você me traiu. O marido, encurralado, tentou se defender. Eu nem sabia que ela tinha gravado isso. É tudo invenção dessa velha maluca. Mas era tarde demais. A vizinhança ouviu tudo. Portas se abriram, cortinas se mexeram, curiosos se aproximaram. E de repente, a rua inteira virou um palco. Cada casa tinha seu drama, sua discussão, sua revelação. A verdade, ou o que se achava ser verdade, explodia em todas as direções. No meio disso, o telefone de Dona Marlene começou a tocar. Era a filha dela, Rita, que morava em outra cidade. Mãe, o que tá acontecendo? Me mandaram áudios seus. Tá todo mundo falando de você nas redes sociais. A voz de Marlene vacilava. Minha filha, eu só queria ajudar. Eu não queria mal pra ninguém. Ajudar? Mãe, isso virou notícia. Você entende? Notícia. A ligação caiu. O silêncio voltou. E, pela primeira vez, ela percebeu que o estrago tinha ido muito além da rua. No fim da tarde, os moradores decidiram se reunir novamente, dessa vez de forma mais agressiva. Queriam uma resposta. Queriam um culpado. Queriam expulsar Dona Marlene do grupo da vizinhança e, se possível, da rua também. O portão dela foi o primeiro a sentir o impacto. 3 batidas fortes, secas. Abre, Marlene. Vamos conversar. Dizia a voz de Sandra, dessa vez acompanhada de outros vizinhos. Dona Marlene hesitou, mas abriu. O que viu a deixou sem fôlego. Quase 20 pessoas em frente à casa. Algumas com raiva, outras com vergonha de estar ali, mas todas com o mesmo olhar, julgamento. A senhora acabou com famílias, entende isso. Falou da minha mãe que nem conhecia. Mentiu sobre gente doente, sobre criança. Ela não tentava mais se justificar. Apenas ouvia. Cada palavra era uma pedrada no peito. Eu sei, disse baixinho. Eu sei que errei. Mas nada que eu fale agora vai mudar. Só me deixem viver em paz. Mas ninguém queria paz. Queriam resposta. Queriam dor. Queriam que ela sentisse o mesmo peso que todos sentiram. Foi então que seu Mauro, mais uma vez, apareceu. O mesmo homem que sempre tentava apaziguar tudo. Chega! Isso já passou dos limites. Ele ergueu a voz, pela primeira vez em anos. Vocês estão fazendo pior do que ela. Ela espalhou palavras, e vocês estão espalhando ódio. O grupo se calou. Por um momento, o ar pareceu voltar. Dona Marlene, chorando, se aproximou dele e sussurrou. Obrigada, Mauro. Mas é tarde. O que eu soltei no mundo, não volta mais. E ela estava certa. Naquela noite, enquanto todos dormiam, o bairro parecia uma cidade fantasma. As luzes piscavam, o vento soprava entre as casas, e a sensação de culpa pairava no ar. Lucas, o garoto que havia encontrado o celular, não conseguia dormir. Virava de um lado para o outro, o rosto suando, o coração acelerado. Pegou o celular e começou a ler as mensagens antigas. Os prints que ele mesmo tinha enviado. As reações. Os risos. Ele se lembrou do olhar de Dona Marlene, aquele olhar quebrado, e algo dentro dele mudou. Percebeu que não era herói. Era cúmplice. Saiu de casa descalço, com a lua iluminando o caminho, e foi até o portão dela. Respirou fundo e chamou. Dona Marlene. Silêncio. Chamou de novo. Sou eu, o menino que achou seu celular. A porta rangeu devagar. Ela apareceu, com o rosto inchado e o olhar vazio. Por que fez isso comigo, meu filho? Lucas engoliu em seco. Eu não pensei. Eu fiquei com raiva. A senhora mentiu sobre a minha família. Mas eu não sabia que ia ser assim. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, não havia raiva em seu olhar. Apenas cansaço. A fofoca é assim, menino. Começa pequena, parecendo nada. Depois cresce, come tudo em volta. E quando a gente vê, já não tem mais ninguém por perto. Lucas abaixou a cabeça. Ela colocou a mão sobre o ombro dele. Vai para casa. Ainda dá tempo de aprender o que eu demorei uma vida para entender. Ele assentiu, com os olhos marejados, e foi embora. Na manhã seguinte,
a rua amanheceu diferente mais uma vez. Mas dessa vez, o silêncio era outro. Um silêncio de reflexão. Um silêncio de quem percebeu que a fofoca de um se tornou o pecado de todos. Dona Marlene não apareceu na calçada. Não varreu a frente, não abriu a janela. E, pela primeira vez em muito tempo, ninguém quis saber o motivo. Mas dentro da casa dela, algo começava a mudar. Ela pegou um caderno velho, de capa azul, e escreveu na primeira página: "Hoje eu calei. E talvez seja o primeiro dia da minha vida que o silêncio tem valor." O capítulo terminava ali, com o som distante de um portão sendo aberto e o vento levando cheiro de pão fresco pela rua. A Rua das Palmeiras estava ferida, mas viva. E Dona Marlene, sozinha em sua cozinha, começava a entender que a cura só vem quando a língua descansa e o coração aprende a ouvir. Os dias seguintes chegaram lentos, quase imóveis. A Rua das Palmeiras, antes viva, barulhenta, cheia de vozes cruzando de um portão ao outro, agora parecia outra. As risadas das crianças sumiram. As conversas de calçada desapareceram. E até o canto dos pássaros parecia mais distante. Mas dentro da casa número 18, o silêncio era ainda mais profundo. Dona Marlene acordava cedo, como sempre fez, mas agora sem motivo. Sentava na beira da cama, olhava para o espelho e não reconhecia o próprio reflexo. O coque, antes arrumadinho, agora desfeito. Os olhos fundos, com aquele brilho apagado de quem já não sabe o que dizer, e talvez nem queira. O rádio, seu companheiro fiel, estava desligado havia dias. A chaleira ainda apitava no fogão, mas o café esfriava sem ser bebido. Tudo parecia mudo. E, de certa forma, justo. Ela sentia que aquele silêncio era um castigo. Um castigo merecido. Mas, com o passar dos dias, algo começou a mudar dentro dela. No início, o silêncio doía. Depois, começou a falar. Sim, o silêncio falava. Falava nas batidas do relógio, nas folhas caindo do pé de goiaba, no som distante das crianças que brincavam 2 ruas adiante. E, quanto mais ela ouvia, mais percebia o quanto nunca tinha escutado ninguém de verdade. Uma tarde, enquanto varria o quintal, ouviu um miado fraco vindo do portão. Um gatinho, sujo, faminto, tremendo. Dona Marlene se abaixou e o pegou no colo. "Tá sozinho também, né?" Sussurrou. Levantou, pegou um pires, colocou um restinho de leite e sorriu pela primeira vez em semanas. Foi naquele gesto simples que ela percebeu algo. O silêncio não era mais um castigo. Era uma segunda chance. Nos dias seguintes, ela começou a mudar sua rotina. Varreu a calçada, mas dessa vez sem olhar para a vida dos outros. Cuidou das plantas, observando o nascer do sol, percebendo a beleza que sempre existiu ali, mas que a pressa de comentar tudo não deixava enxergar. Aos poucos, a culpa foi se transformando em vontade de fazer diferente. E, num impulso que nem ela mesma entendeu, decidiu sair de casa. Caminhou até a esquina com passos curtos e coração acelerado. As pessoas ainda desviavam o olhar. Mas ela não fugiu. Manteve a cabeça erguida. Foi na padaria que aconteceu o primeiro reencontro. Sandra estava lá, comprando pão, a mesma mulher que havia gritado com ela na praça. O momento congelou. O barulho do balcão, o som do saco sendo aberto, tudo parou. Dona Marlene respirou fundo, deu um passo à frente e disse: "Sandra, eu queria te pedir perdão." A mulher a olhou, fria. Perdão não apaga o que foi dito. Eu sei. Mas o que foi dito me ensinou mais do que eu imaginei. Eu tô tentando mudar. E não quero morrer sem te olhar nos olhos e dizer que me arrependo. Sandra ficou em silêncio. O padeiro observava, curioso. Depois de alguns segundos, ela respondeu: "Só espero que seja verdade." E saiu, sem olhar para trás. Mas, pela primeira vez, aquilo não doeu. Marlene entendeu que pedir perdão não é para ser aceito, é para se libertar. Na manhã seguinte, decidiu continuar. Bateu à porta da Dona Rosa, a vizinha das galinhas. "Vim trazer um bolo de milho, Rosa." A mulher franziu a testa, desconfiada. "Bolo?" "É, fiz para você. E também para dizer que falei demais sobre tua família. Me perdoa." Rosa suspirou, com aquele olhar de quem não sabe se acredita ou se foge. "Tá bom, Marlene. Entra, vai." As duas sentaram-se na cozinha, beberam café e, aos poucos, começaram a conversar. Mas dessa vez, Marlene ouviu mais do que falou. Ouviu sobre a solidão de Rosa, sobre o filho distante,
sobre as noites em que ela chorava sem ninguém saber. E entendeu algo que nunca tinha notado. Todo mundo carrega uma dor invisível. E quando a gente fala demais, sem entender, pisa nela. Nos dias seguintes, a cena se repetiu. Casa por casa, portão por portão, ela foi deixando orgulho e levando humildade. Nem todos a recebiam bem, mas todos a escutavam. E, aos poucos, aquele bairro quebrado começava a respirar novamente. As pessoas começaram a se reencontrar, umas com raiva, outras com lágrimas, mas com vontade de recomeçar. O síndico que antes a odiava agora acenava de longe. O padeiro voltou a sorrir. E o pequeno Lucas, o menino do celular, passava na porta todos os dias, mas agora em silêncio, como se também estivesse aprendendo o valor da pausa. Certa tarde, enquanto regava as plantas, Dona Marlene olhou para o céu e disse baixinho: Deus, eu falava tanto com todo mundo, e tão pouco com o Senhor. A brisa soprou leve, e o gatinho, agora forte e limpo, deitou aos pés dela. E pela primeira vez, ela sentiu paz. Começou a escrever num caderno simples, anotando pensamentos, lembranças e frases que vinham do coração. No topo da primeira página, escreveu: Palavras machucam. Silêncio cura. Escutar salva. Aquele caderno virou companhia. Todas as noites, antes de dormir, ela abria e escrevia algo novo. Não sobre os outros, mas sobre si mesma. Era sua forma de continuar falando, mas sem ferir ninguém. Num domingo de manhã, ao sair para ir à missa, percebeu algo diferente. As janelas estavam abertas. As crianças brincavam na calçada. E, quando ela passou, algumas pessoas acenaram timidamente. Um sorriso aqui, outro ali. Pequenos gestos, mas que valiam o mundo. No banco da igreja, enquanto o padre falava sobre arrependimento e perdão, ela fechou os olhos e chorou baixinho. Não de tristeza, mas de alívio. Porque, no fundo, a solidão tinha feito o que nenhuma fofoca conseguiu fazer, mudar o coração dela. Ao voltar para casa, encontrou uma flor deixada no portão. Um bilhete amarrado dizia: Obrigado por ter vindo me ouvir. Rosa. Ela segurou o papel contra o peito e sorriu. O sol batia de leve no rosto, e o vento soprava como um abraço. Naquele instante, Dona Marlene percebeu. A rua estava voltando a falar. Mas, dessa vez, com mais doçura. Com mais cuidado. Com mais alma. E no fim da tarde, enquanto o cheiro de café se espalhava de novo pela vizinhança, ela escreveu mais uma frase no caderno. Quem aprende a escutar, nunca mais volta a ser o mesmo. O tempo passou. As estações mudaram, as árvores trocaram de folhas e o sol voltou a nascer dourado sobre a Rua das Palmeiras. Mas nada ali era como antes. A vizinhança parecia outra, mais leve, mais silenciosa, mais humana. E, no meio de tudo, lá estava Dona Marlene, caminhando devagar pela calçada, segurando uma sacolinha de pão e o velho caderno azul debaixo do braço. A mulher que antes falava sem parar agora era a primeira a escutar. A mesma língua que feriu agora sabia curar. E, com o passar dos dias, o que era vergonha virou sabedoria. As pessoas começaram a se aproximar de novo. Primeiro com desconfiança, depois com curiosidade, e por fim, com carinho. Aos poucos, Dona Marlene virou o que nunca tinha sido, alguém de verdade para se conversar. Naquela manhã de domingo, ela saiu cedo de casa para visitar Dona Rosa. O cheiro de café e bolo de fubá se espalhava no ar. Bateu à porta com um sorriso tímido. Rosa abriu e disse: Olha só, a mulher mais quieta da rua agora é a mais pontual. As duas riram, e o riso ecoou como música. Tomaram café, falaram da vida, mas sem veneno, sem malícia. Pela primeira vez, a conversa entre duas vizinhas não carregava medo, nem disputa, nem curiosidade, só presença. Marlene ouviu sobre o neto de Rosa, que viria visitá-la, e sentiu um orgulho sincero. Era como se finalmente tivesse aprendido a estar com as pessoas sem precisar falar delas. Mais tarde, ela foi até a praça. As crianças jogavam bola, os jovens mexiam no celular, e o vento soprava leve, levantando poeira dourada sob a luz do sol. Sentou-se no banco de sempre e abriu o caderno azul. Na página daquele dia, escreveu: As palavras voltaram para mim como sementes. Eu joguei descuido, e colhi dor. Agora planto silêncio, e colho paz. Fechou o caderno, suspirou e olhou para o céu. Um sentimento estranho, de gratidão, encheu o peito. Quem diria? A mulher mais falada do bairro agora era a que mais escutava o som da vida. Enquanto ela observava as crianças brincando,
Um garoto de bicicleta se aproximou. Era Lucas, o menino que havia achado o celular meses atrás. Mais alto, mais maduro, o olhar diferente, um misto de vergonha e respeito. Parou diante dela, com a bicicleta apoiada no pé. Ficou em silêncio por alguns segundos, até que falou: Dona Marlene. Ela levantou o olhar e sorriu de leve. Oi, meu filho. Eu queria te pedir desculpa. Fui eu quem espalhou aquelas mensagens. Ela ficou em silêncio por um momento. Olhou para ele, mas não havia raiva. Apenas compreensão. Eu sei, Lucas. E sabe o que é mais bonito? Você ter vindo dizer isso. Ele abaixou a cabeça. Eu fiquei com raiva, sabe? Porque a senhora falou do meu pai. Mas eu também falei da senhora depois. E vi que o que a gente solta, não volta. Ela assentiu. Meu filho. Palavra é como vento. A gente não vê, mas sente quando ela machuca. Os dois ficaram ali, em silêncio. Um silêncio diferente, cheio de significado. Até que ela completou. Sabe o que aprendi com tudo isso? Que às vezes, Deus derruba a gente para ensinar a ficar de pé do jeito certo. Lucas sorriu, emocionado. A senhora é diferente agora. Não, meu filho, eu sou a mesma. Só aprendi a usar a boca para abençoar, não para ferir. Ele a abraçou, tímido. E naquele abraço simples, duas gerações se reconciliaram. O menino que espalhou a fofoca e a mulher que começou tudo encontraram o mesmo perdão. Nos dias seguintes, algo curioso começou a acontecer na Rua das Palmeiras. As pessoas voltaram a conversar, mas com um novo tipo de cuidado. As discussões deram lugar a risadas. Os vizinhos, antes desconfiados, agora se ajudavam de verdade. Um dia, alguém teve a ideia de criar um novo grupo no WhatsApp. O nome era outro, Vizinhança em Paz. E, para surpresa de todos, quem foi escolhida para administrar o grupo foi Dona Marlene. Quando recebeu o convite, ela riu. Tem certeza? Eu e celular não combinamos muito bem. Mas aceitaram mesmo assim. E ela escreveu a primeira mensagem. Bom dia, vizinhança. Que nossa rua tenha menos palavras e mais gentileza hoje. A mensagem recebeu dezenas de corações, emojis de café, flores e aplausos. E, pela primeira vez, o grupo da rua serviu para unir, não para separar. Com o passar do tempo, Dona Marlene virou uma espécie de conselheira. As pessoas iam até ela para desabafar, para pedir opinião, ou só para conversar. Mas, em vez de respostas, ela oferecia escuta. Fala, meu bem. Fala tudo. Eu tô aqui. E, de alguma forma, aquele poder de ouvir curava. Como se a voz que antes feriu agora fosse bálsamo. Certa noite, ela estava sentada na varanda, observando as luzes do bairro. O gatinho dormia no colo. E o vento trazia o som distante de alguém tocando violão. Ela fechou os olhos e sorriu. Era um sorriso sereno, leve, de quem finalmente entendeu o sentido da própria história. Abriu o caderno e escreveu as últimas palavras. A língua destrói. O ouvido reconstrói. E, às vezes, Deus deixa a gente cair em desgraça só para ensinar o valor da graça. No domingo seguinte, o bairro organizou uma pequena festa na praça. As famílias levaram bolos, refrigerantes, cadeiras de plástico. As crianças corriam, os adultos conversavam. E no meio da música e da risada, alguém chamou pelo microfone. Vamos fazer um brinde para a mulher que nos ensinou a ouvir, Dona Marlene. Ela ficou sem jeito, abanando a mão. Ah, deixa disso. Mas todos aplaudiram. E, por um instante, lágrimas voltaram aos olhos, não de tristeza, mas de emoção. O bairro inteiro, que um dia a condenou, agora celebrava. Não porque ela era perfeita, mas porque teve coragem de mudar. Quando a festa acabou, o sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja. Marlene ficou sentada, observando as pessoas indo embora, e sussurrou. Obrigada, meu Deus. A rua voltou a falar, e agora fala com amor. O vento soprou de leve, como resposta. O caderno azul estava sobre o colo, aberto na última página, onde se lia. Às vezes, para se reencontrar, a gente precisa se perder. E assim, com o coração em paz e o sorriso de quem finalmente aprendeu o valor do silêncio. A vizinha que espalhava fofocas virou a mulher que espalhava paz. Porque, no fim, toda história que começa com dor, pode terminar com perdão. Basta que alguém tenha coragem de ouvir o próprio erro e escolher ser melhor depois dele.